Sejam muitíssimo bem-vindos de volta ao nosso canal, o Desafio das Súmulas. Nesse vídeo, uma súmula muito importante, muito aplicada na prática até os dias atuais, que é a súmula 60 do TST sobre adicional noturno. E a súmula é dividida em dois incisos. O primeiro fala assim: o adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Então, esse inciso aqui, basicamente, ele está reafirmando o caráter salarial do adicional noturno. E aí, claro que todas as repercussões aqui, as consequências do salário, vão se aplicar também com relação ao adicional noturno. Então, o adicional noturno é uma espécie de salário, né? É uma situação tipicamente salarial, uma parcela tipicamente salarial, né? E aí, claro, só relembrando aqui, a gente sabe que o adicional noturno ele vai ser calculado num percentual de 20% para os trabalhadores urbanos, né? E aí a gente sabe que no caso dos trabalhadores urbanos, a hora noturna é das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, né? E aí, nesse caso aqui, a gente sabe também que existe a hora noturna fixa de 52 minutos e 30 segundos. Né? Isso para os urbanos. Para os rurais, o adicional noturno ele vai ser de 25%. Né? E aí, no caso do rural, a gente vai ter que distinguir aqui o trabalhador da pecuária, né? Que vai ser aquela jornada das 20 horas até as 4 do dia seguinte, ou da lavoura, que vai ser das 21 horas do dia até as 5 horas do dia seguinte. Tá? E aí, nesse caso, a hora noturna não é reduzida, a hora noturna do rural é de 60 minutos. É uma hora normal, não tem essa hora fixa como é dos empregados urbanos. Mas o fato é, seja trabalhador urbano, seja trabalhador rural, então, o adicional noturno recebido ele vai ser considerado salário e o adicional noturno ele vai repercutir, ele vai refletir em outras parcelas trabalhistas, como acontece com as parcelas trabalhistas em geral. Tá? O adicional noturno, então, por ser uma parcela que não é mensal, uma parcela que é paga com base na hora, ela vai refletir, por exemplo, aqui no repouso semanal remunerado. Né? Ela vai refletir também, o adicional noturno vai refletir também no 13º salário, vai refletir também nas férias, um terço, claro, né? E vai refletir também, claro, aqui no FGTS. O FGTS também ele vai ser recolhido também sobre o valor da adicional noturno. E no caso de uma rescisão de contrato de trabalho, se o aviso prévio for devido, também vai refletir sobre o aviso prévio. Tá? Basicamente são os reflexos aí do adicional noturno. Com relação às horas extras, tem até uma situação interessante aqui que a gente vai estudar futuramente, se Deus quiser, que é a OJ 97 da SDI 1, né? A gente está estudando aqui as súmulas e esse projeto, se Deus quiser, ele vai crescer, né? Até peço a ajuda de vocês que estão acompanhando fielmente aqui o Desafio das Súmulas, ajudem a compartilhar, divulgar para esse projeto poder crescer e crescendo, quem sabe ano que vem a gente pode estudar também aqui as orientações jurisprudenciais do TST, né? E aqui uma delas que a gente vai estudar, se Deus quiser, vai ser a 97, que prevê justamente que o adicional noturno ele compõe a base de cálculo das horas extras trabalhadas à noite. Né? Então, o sujeito que trabalhou, por exemplo, entre 22 horas e 5 horas, né, no dia seguinte, 22 horas no dia e 5 horas no dia seguinte, o adicional noturno ele vai agregar, ele vai fazer parte da base de cálculo das horas extras. Então, a gente soma a hora normal, digamos que a hora normal seja R$10, você soma o adicional noturno, por exemplo, de R$2, 20%, e aí, esse somatório aqui da hora normal com o adicional noturno, é isso, então, é sobre isso que vai se calcular o adicional de horas extras, que vai ser no mínimo 50%, como a gente sabe. Né? Então, o adicional de hora extra noturna, aqui nesse caso, seria no mínimo de R$6, aqui no meu exemplo. Percebe? Mas esse é um tema da OJ97 que a gente vai estudar mais à frente aqui, uma pequena palhinha, uma pequena demonstração aqui para a gente, tá? Mas muito bem, então adicional noturno, parcela salarial, é o inciso primeiro, bastante tranquilo. A situação fica um pouco mais delicada aqui no inciso segundo, que é a situação de prorrogação da jornada noturna. O inciso segundo fala assim: cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, a jornada, claro, é devido também o adicional noturno quanto às horas prorrogadas, interpretação do 73, parágrafo 5º da CLT. Essa situação aqui, portanto, da súmula é a situação em que o trabalhador, digamos, ele tem um horário, digamos, de trabalho, ele começa às 21 horas e ele trabalha, digamos, de um dia até às 6 horas da manhã do dia seguinte, tá? Ele faz, portanto, aqui algumas horas extras. E aqui nessa situação, portanto, o que a súmula prevê é o adicional noturno aqui, a rigor, né, ele seria devido o quê? Entre 22 e 5 horas.
Então, o trabalho entre 5 e 6 horas da manhã, aqui no exemplo, ele não receberia o adicional noturno, né? Mas a súmula fala sim, ele vai receber sim o adicional noturno, porque é uma prorrogação do horário noturno. Ele cumpriu integralmente a sua jornada no período noturno, prorrogou, né? Então continua trabalhando na parte da manhã, mas ele vai receber o adicional noturno, né? E aqui, perceba, eu já vi muita gente falando, gente boa, inclusive, falando que essa súmula ela seria uma criação do TST, algo que o TST construiu, sem previsão legal, mas na verdade aqui o TST apenas interpretou o artigo 73, parágrafo 5º da CLT, né, que prevê justamente que as prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo, ou seja, o adicional noturno de 20% ou 25% se for rural, claro, como a gente viu aqui, e também a hora noturna ficta de 52 minutos e 30 segundos. Né? Ou seja, essa hora aqui trabalhada entre 5 e 6 da manhã, por ser prorrogação do trabalho noturno, ele vai fazer jus ao adicional e vai receber também aqui essa hora como se fosse uma hora ficta de 52 minutos e 30 segundos. Tá? Não é só o adicional, é também a contagem fictícia da hora noturna. Né? Perceba esse pequeno, grande detalhe aqui que é bastante importante. Maravilha? Então essa é a situação aqui da súmula, que é, portanto, sim, ela tem uma base legal. Não foi uma invenção do TST, foi algo que o TST construiu, claro, a partir aqui da interpretação de um dispositivo expresso da lei. Maravilha? E perceba, esse dispositivo, o parágrafo 5º, ele é diferente, claro, do parágrafo 4º, 63, né? Porque o 63, parágrafo 4º, ele menciona o chamado horário misto e define o horário misto como sendo aquele que abrange o período diurno e noturno. E aí menciona, olha, aplica-se nesse caso as horas de trabalho noturno, o disposto neste artigo e seus parágrafos, né? Então, aqui pela CLT, pelo parágrafo 4º, qual é a situação? O trabalhador, ele tem horário misto, ele começa de dia, então ele começa, digamos, 20 horas, que é considerado dia ainda, só que ele trabalha, digamos, até 2 horas da manhã do dia seguinte, né? Isso aqui seria um horário misto, né? Seria a situação do parágrafo 4º. Então, entre 20 e 22 horas é dia, ele não recebe adicional noturno e não tem hora noturna ficta. Agora, entre 22 horas e 2 horas é hora noturna. Essa seria a situação aqui do parágrafo 4º, que é diferente do parágrafo 5º, que menciona a prorrogação do trabalho noturno. O sujeito que trabalhou de noite e aí prorroga na parte da manhã no dia seguinte. Tá? E aí, interpretando esse parágrafo 5º, a meu ver, corretamente, o TST fala que vai ser devido ao adicional noturno também quanto às horas prorrogadas, tá certo? É claro que a gente pode ter opiniões diferentes com relação a esse tema, mas me parece que aqui a base legal é bastante clara com relação a isso, não só pela interpretação literal, mas também a interpretação teleológica desse dispositivo, né? Porque a gente sabe que o trabalho noturno é mais penoso, é mais desgastante, e é por isso que o legislador trouxe, então, essa noturno, e se a situação da jornada ela se prorroga, o trabalhador trabalha à noite e continua trabalhando sem interrupção ao longo da manhã, né, sem parar, é claro que isso continua tendo o mesmo grau de penosidade, desgaste ao organismo humano. Né? Então, portanto, a interpretação teleológica, o objetivo da lei também é de preservar esse tipo de situação. Me parece perfeita aqui a súmula 60, inciso 2º. Maravilha? Então, essa é uma situação já bastante consolidada pelo TST, mas a situação que vai gerar mais dúvida aqui, hoje em dia, claro, vai ser a situação da jornada 12/36, que abrange o período noturno, que é uma situação, a gente sabe, bastante comum no Brasil. Tá? Antes de falar sobre ela, trouxe aqui um precedente recente do TST, interpretando essa situação, precedente aqui do final de 2022 do TST, que menciona o seguinte, né, reafirmando o entendimento do TST, no sentido de que, se houver jornada mista, é válida a norma coletiva que limita o pagamento adicional de salubridade, ou melhor, adicional noturno, ao período compreendido entre 22 horas e 5, desde que haja a previsão de um percentual superior ao do artigo 73 da CLT. Qual é a situação aqui, então, que o TST consolidou sua jurisprudência? É a situação em que se prevê, então, que vai haver uma limitação, ou seja, um afastamento aqui da súmula 60, inciso 2º, não vai haver o pagamento, portanto, do adicional noturno sobre as horas de prorrogação a partir de 5 horas da manhã. O TST entende que é válida uma norma coletiva que afaste essa prorrogação, esse adicional noturno na prorrogação, desde que a norma coletiva traga um percentual superior.
Tá? Aqui no precedente e outros casos que a gente tem, a norma coletiva fixou, olha, entre 22 horas e 5 horas da manhã, o trabalhador vai receber o adicional noturno de 50%, não de 20%. Felipe, será que a norma coletiva pode prever um percentual superior de adicional noturno? Claro, né, certamente que a norma coletiva pode aumentar, né, os direitos que estão na lei e na Constituição, são direitos mínimos e nada impede, evidentemente, que o legislador aumente, que o próprio empregador no contrato de trabalho ou até uma norma coletiva aumente esses direitos. Né? Então, se o percentual é 20%, nada impede que a norma coletiva fixe 50%. Né? Maravilha. E aqui no caso, né, principalmente pós-reforma trabalhista, depois da Lei 13.467, que traz a ideia de prevalência do negociado sobre o legislado, é claro que nesse caso aqui, né, certamente houve contrapartidas, e aí a norma coletiva fixou o seguinte, olha, se o trabalhador trabalhar de noite e prorrogar durante o dia, ele trabalha de 21, por exemplo, até, digamos, 8 da manhã do dia seguinte. Né? É válido, portanto, de acordo com o TST, é válido que a norma coletiva exclua o adicional noturno entre 5 e 8 horas da manhã. Tá? Deixa eu tirar aqui porque ficou aqui em cima da minha imagem. Entre 5 horas da manhã e 8 horas da manhã, prorrogação da hora noturna do dia anterior, é válido que a norma coletiva exclua, né, o adicional noturno e também a hora noturna ficta, desde que ela preveja um percentual superior para o adicional noturno, que vai ser pago aqui. Tá? Então essa que é a situação da jurisprudência atual do TST. Tá? Então, segundo o TST, atualmente, você pode excepcionar a súmula 62º, desde que se preveja um percentual superior para o adicional noturno. Maravilha? Bom, muito bem. E aí, dito isso, a gente passa para a situação mais polêmica, mais delicada atualmente, que é a situação da jornada 12/36. Né? 12 horas de trabalho consecutivas por 36 horas de descanso. É muito comum, por exemplo, com vigilantes, no ramo de saúde também, em outras áreas, né? Porteiros, por exemplo, de condomínios. É muito comum esse tipo de escala no Brasil. Maravilha? E aí que é o seguinte, bom, em primeiro lugar, 59A da CLT, a redação da reforma, né, trouxe inclusive que é possível pactuar a jornada 12/36 por acordo individual de trabalho, né, não só mais por acordo coletivo e convenção coletiva como era antes da reforma. E a situação que interessa aqui para a súmula 60, inciso 2º, é o parágrafo único. Porque, perceba, é uma redação, eu diria com o máximo respeito ao legislador, mas é uma redação truncada, tá? A meu ver, é uma redação confusa, uma redação que não é tão clara. Mas ele fala assim, a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput, ou seja, pela jornada 12/36, a remuneração mensal, portanto, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e aqui vem a parte complicada, né? E serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 da Consolidação. A redação é um pouco ambígua, um pouco duvidosa, não é tão clara assim, né? E aparentemente ela menciona aqui que a remuneração mensal, então, do trabalhador que tem uma escala 12/36, essa remuneração mensal ela compensaria a prorrogação do trabalho noturno, né? O que é uma nomenclatura um pouco estranha, porque compensação da prorrogação da hora noturna, será que isso quer dizer que se o trabalhador faz uma hora extra, por exemplo, e aí isso vai ser compensado pelo dia que ele não vai trabalhar, né? Não é uma redação juridicamente muito precisa, tecnicamente muito precisa, tá? Mas a gente entende que o legislador quer dizer aqui o seguinte, olha, na jornada 12/36, se o trabalhador trabalha no turno da noite, né, então as horas que são posteriores, então, que são já na parte da manhã no dia seguinte, que são a prorrogação do trabalho noturno, elas já estariam abrangidas na remuneração mensal. Felipe, dá um exemplo para ficar mais claro isso. Né? Vamos pensar um trabalhador, um porteiro de um edifício, é muito comum, como eu falei aqui no ramo de edifícios, portaria. Né? O trabalhador ele trabalha, por exemplo, das 19 de um dia até as 7 do dia seguinte, na jornada 12/36, né? Como acontece em muitos lugares do Brasil. E aí, simplesmente, o que vai acontecer aqui? De acordo com a redação aqui, que é truncada, que é defeituosa, que é esse parágrafo único, mas é o que a gente extrai dele, o que vai acontecer é o seguinte, esse trabalhador ele vai fazer jus a receber hora noturna, então, portanto, adicional noturno de 20%
bem como a redução ficta também da jornada noturna para 52 minutos e 30 segundos, para as horas que fiquem entre 22 horas e 5 horas, tá certo? Então, para as horas depois das 5 horas, entre 5 e 7 horas, portanto, que ele continua trabalhando, né, que aparentemente seria o caso de aplicar a súmula 62º, aqui, de acordo com o texto da reforma, isso não seria aplicado. Tá? Então, a hora noturna, ou seja, adicional noturno e hora noturna ficta, só vai se aplicar para as horas entre 22 horas e 5 horas da manhã. Tá? Esse que seria o texto da reforma, portanto, relativizando ou, digamos assim, restringindo o campo de aplicação da súmula 62º com relação à prorrogação de jornada do trabalhador que trabalha na escala 12/36. Essa seria uma interpretação literal, portanto, desse dispositivo. E a gente encontra em doutrina opiniões no sentido de que isso, sim, isso vai acontecer, isso é válido, isso é constitucional. Né? E, na realidade, realmente parece um pouco difícil sustentar o contrário aqui, na minha opinião, claro. Por quê? Porque aqui a gente tem toda uma lógica, né, que é a lógica dos artigos 611-A e 611-B da CLT, de prevalência do negociado sobre o legislado, né? Que é uma ideia, então, do princípio da adequação setorial negociada, é um princípio que a gente trabalha, inclusive, no nosso curso de Direito do Trabalho, né, com bastante profundidade, e a gente vê ali as situações em que é possível que a norma coletiva defina ou então restrinja algum direito previsto em lei ou até na Constituição, eventualmente, tá certo? E aí, portanto, fica muito difícil sustentar, na minha visão, que a norma coletiva não poderia tratar desse tema, tá? Que a norma coletiva não poderia tratar desse tema, e inclusive que a própria legislação não pudesse também disciplinar, né? Se a norma coletiva pode tratar sobre essa norma noturna, pode tratar sobre essa questão de prorrogação, né? Com muito mais razão a lei estatal poderia fazer, e é o que aconteceu aqui, né? A lei estatal, portanto, né? A lei federal, no caso aqui a lei 13.467 de 2017, ela previu expressamente não, porque o dispositivo não é tão claro como a gente viu aqui, mas ela prevê, então ela indica que essas horas aqui de prorrogação não vão ser horas noturnas, não vão ter o adicional de 20% e não vão ter a hora noturna ficta de 52 minutos e 30 segundos. Tá? A meu ver, fica difícil a gente afastar essa interpretação, né? Mas é claro que existem opiniões muito abalizadas, né, e muito bem sustentadas, no sentido de que esse dispositivo, ou essa parte do dispositivo, seria, sim, inconstitucional. Tá? Por exemplo, aqui o professor Maurício Godinho Delgado, professor Homero Batista, entre outros, vão sustentar aqui que essa parte do dispositivo é inconstitucional, com base no artigo 7º da Constituição, inciso 9º, que prevê que a remuneração do serviço noturno tem que ser superior à remuneração do serviço diurno. E aí, portanto, para eles, isso abrangeria também a prorrogação do trabalho noturno. E aí, caso se considere inconstitucional, portanto, isso quer dizer que o trabalhador que trabalha das 19 horas até as 7 do dia seguinte, ele faria jus, então, a receber a hora noturna, né? Então, portanto, 20% do salário noturno e a hora noturna ficta de 52 minutos e 30 segundos para as horas que vão entre 22 horas e 7 horas da manhã. Tá? Isso para quem considera inconstitucional. Tá? Agora, para quem se guia pela literalidade do dispositivo ou quem considera constitucional aqui esse dispositivo, vai dizer que esse trabalhador vai ter hora noturna somente entre 22 horas e 5 horas. E aí, entre 5 e 7, ele voltaria a receber a hora como hora diurna, tá certo? Então, essa que é a principal discussão envolvendo a súmula 602º hoje, no cenário pós-reforma trabalhista, tá? Bom, eu trouxe aqui, para a gente finalizar aqui, eu trouxe um julgado interessante do TST, é um julgado recente, é um julgado, perceba o seguinte, é um julgado posterior à reforma trabalhista, mas provavelmente se refere a fatos anteriores à reforma. Eu falo provavelmente porque o inteiro teor do acórdão não mostra para nós a data de vigência do contrato de trabalho do reclamante. Mas pelo que a gente vê na prática dos processos, né, muito possivelmente esse contrato de trabalho era um contrato anterior à reforma. Tá? E aí entra numa outra discussão, que é a discussão de aplicação no tempo das normas da reforma trabalhista, né, que é uma discussão também que a gente trata de forma bem aprofundada no nosso curso de Direito do Trabalho. Mas o fato aqui é o seguinte, né, o TST definiu, olha só, qual era a situação? A situação do trabalho 12/36, o trabalhador trabalhava das 19 às 7, né, como é muito comum no Brasil, né, em várias profissões aqui. E aqui é o seguinte, eles fizeram uma conversão interessante, né, eu não vou ficar lendo aqui o acórdão inteiro,
vocês podem depois ler com calma, dar um pause aí e depois ler com calma isso daqui, que é o seguinte, mas fizeram uma conversão para dizer o seguinte, olha só, se o cara trabalha das 19 às 7, né, eles consideraram sim que as horas posteriores às 5 horas da manhã, elas seriam sim horas noturnas, e aí, portanto, teria a redução da hora noturna ficta de 52 minutos e 30 segundos. Felipe, será que isso quer dizer que o TST está considerando inconstitucional o artigo 59A, parágrafo único da CLT que a gente acabou de ver? Não, né? Nesse acordo aqui, o TST não só nesse acordo, mas também em outros, o TST não apreciou essa questão ainda sob o enfoque da inconstitucionalidade, tá? Então me parece que é uma situação referente a fatos anteriores à reforma, por isso. Mas aqui, considerando então que a hora noturna ficta reduzida ela vai se aplicar também na 12/36, né, para essas horas posteriores às 5 horas da manhã, o TST faz uma conta interessante, tem uma regra de 3 aqui, depois vocês podem ver com calma isso, e conclui o seguinte, olha só, se o trabalhador trabalha das 19 às 7, né, da manhã, e se ele tem 1 hora de intervalo, né, aqui no caso ele estaria fazendo 15 minutos como hora extra, né, porque você está considerando justamente a hora noturna ficta reduzida entre 22 e 5 da manhã, né? E também entre 5 às 7, ou seja, entre 22 horas de um dia até 7 horas do dia seguinte, você vai ter hora noturna reduzida de 52 minutos e 30 segundos. Né? E aí, no final das contas, esse trabalhador vai ter 15 minutos aqui de horas extras se ele tiver 1 hora de intervalo. Tá? Agora, se ele não tiver... Opa, acabou pulando aqui o slide. Agora, se ele não tiver 1 hora de intervalo, né, o que vai acontecer aqui? Ele vai ter 1 hora e 15 a mais por dia. Né? Se ele trabalhar de 19 às 7 sem intervalo, né, considerando a hora noturna reduzida, ficta, de 52 minutos e 30 segundos, esse trabalhador faria por dia, então, 1 hora e 15 de hora extra. Maravilha? E depois vejam com calma essa conta aqui, que é uma situação mais de cálculo, é uma regra de 3, não é difícil, e vale a pena vocês verem isso. Beleza, minha gente? Com isso a gente fica por aqui, então. Se você ficou até aqui nesse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, né, para que o algoritmo do YouTube possa perceber que esse vídeo é relevante, possa chegar e ajudar cada vez mais pessoas, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.